Quero te atualizar sobre Rafael Veiga. O jogador do Palmeiras volta pro Verdão, pode pintar no Vasco ou segue no futebol mexicano? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço cruzmaltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamáquia e Marcos Lamáquia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. Tem bomba, tem notícia exclusiva, tem o cronograma da compra do Vasco, da venda da Vasco SAF, as notícias que eu vou trazer para você, olha. Convido a ficar até o final do vídeo. Hoje, Pedrinho, Cristiano Campos e Felipe Elias reassumem o conselho da SAF e vão até o prédio da SAF para dar sequência no trabalho. Primeira notícia que eu já trago para você aqui no nosso Café Vascaíno, hein? Já vou dar a segunda notícia. As negociações para a assinatura do MOU seguem e nesta semana a expectativa da assinatura. E aí, quais são os próximos passos, Fábio? É isso que eu vou passar para você. Então, bom, Pedrinho sábado esteve no CT Moacir Barbosa, foi abraçado pelos funcionários, por todos aqueles que sentiram a sua ausência, aqueles do dia a dia. Foi muito bem recepcionado, obviamente, e lá estava acompanhado também do Admar Lopes na apresentação do novo técnico Pedro Emanuel, mas hoje é dia de estar na SAF e dar sequência no trabalho. Por exemplo, quantas andam a negociação envolvendo a Sportingbet, patrocinador master? Estava tudo parado, né? Porque o Amodeu é quem estava tocando, e aí? Quem vai tocar agora? É o Fred Luz. Como é que tá? O Pedrinho vai lá para poder se inteirar também. Isso é dinheiro em caixa. A gente está falando na casa de 35 milhões de reais até o final do ano, já com validade a partir de agosto. Né? O Vasco vai ter exposição, tem competição internacional, enfim, destravar negociações, retomar os contatos para trazer o Nelson de Ossa, lá do Real Betis. Então, são funções que o Pedrinho vai de novo retomar para ele e comandar junto com o departamento de futebol, né? Porque a justiça foi muito clara, não há mais um interventor, claro que haverá uma cobrança em cima de tudo que vai ser feito pelo Pedrinho e os seus pares, então tem que hoje começar a arregaçar a manga e vamos embora, meu irmão, porque o trabalho não pode parar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o aniversariante de Colatina, moleque esperto, José Augusto. Alô, Zé Augusto, 7 anos de muito vascaíno, ó. Estamos juntos, filho do papai, do grande Anderson, papai dele, e também sobrinho do meu amigo Wellington. Estamos juntos, meu irmão, ó. Obrigado, pessoal de Colatina, que é muito Vasco. Parabéns, Augusto, e um casaca para você, que eu espero gritar casaca na próxima quinta-feira. Ah, Azevedo, como assim? Aqui, direto dos Estados Unidos. Não vou narrar, infelizmente, não tem como, porque não tem como assistir o jogo, mas eu vou curtir aí a galera que estiver fazendo e quero gritar casaca aqui, a Vitória em cima do Vitória. Jogo difícil, claro que é, mas o Pedro Emanuel deve já comandar o time à beira do campo, né? Claro que passa muito também em virtude do contrato de trabalho, do visto de trabalho, enfim, de toda a burocracia que se faz necessária por conta de ser um estrangeiro. Bom, vamos entrar então no assunto principal com muitos detalhes, torcedor. Não perde, vai até o final. MOU vai ser assinado nessa semana, essa é a grande expectativa, tá? Então vamos trabalhar com uma data aqui hipotética para você entender a cronologia dos fatos. Quarta-feira, dia 15, imaginemos que assine nessa data. O Vasco pega esse documento, que é um acordo
com o vendedor e o comprador, entre as partes. O Vasco já sabe as condições, o Marcos Lamáquia também. Então, eu, vendedor, e eu, comprador, nós vamos assinar. Assina o documento. O que acontece? Você leva o documento assinado para os administradores judiciais, o AJ, assim eles são chamados. Eles debruçam sobre o documento, entendem as necessidades, entendem os valores, aprovam, levam para a juíza, para que ela possa marcar o leilão, né, depois de uma aprovação também em relação ao que está nesse documento. Fábio, você vai pensar assim, o que vai acontecer dentro do Vasco? Fica tudo parado? Ninguém anda? O Vasco está travado enquanto isso? Não. Enquanto esses documentos estão indo para a justiça, o documento paralelamente segue para os presidentes de poderes, ou seja, poderes como Conselho Deliberativo, beneméritos, os VPs, as lideranças políticas, para que todos tenham ciência dos acordos. Ah, então tá bom, Fábio. Chega alguém e resolve mudar então, porque 150 milhões por CT é muito pouco, eu quero 300 milhões. Não, isso não muda. É dar ciência, dar conhecimento do que foi feito dentro das negociações. E paralelo a isso, a juíza está debruçando na negociação, lá olhando e entendendo se está de acordo, se for uma negociação bem desenhada, em prol do Vasco, né? Para que tenha uma sequência. Qual é o prazo para a juíza dar o ok, dar o aprovado, Fábio? Pode levar até um mês. Pode levar até um mês. Então vamos trabalhar assim? Chegou na mão da juíza dia 20 de julho, porque 15 estava com a Jota, desaprovaram ali em 3 dias, enviaram para a juíza tem seu prazo, a justiça não para para o Vasco, apesar de alguns acharem que para, mas ela não para, e a juíza vai, em um mês, um prazo bem razoável, dar o seu veredito. Ó, tá tudo de acordo, o Vasco cumpriu, deu celeridade ao processo, teve responsabilidade, pode seguir, vou marcar o leilão para 20 de outubro, vou dar aí 2 meses para que os interessados apareçam. A gente já sabe que o Marcos Lamáquia quer 2,5 bilhões para comprar 90% da SAF do Vasco, para fazer isso. Ok. Mas aí o Fábio Azevedo quer participar do leilão e eu posso participar. Você tem a sua empresa que quer participar, também pode. E aí a proposta pode ser maior, então o Vasco pode ganhar mais dinheiro? Sim e não. E eu vou explicar por quê. Quando fizer a entrega das propostas, não é aquele leilão que a gente conhece, né? 2,5 bilhões, não, 2 bilhões e 700, não, 3 bilhões. Não tem esse aumento, não vai aumentando assim. Cada um faz a sua proposta. Todos os envelopes na mesa, o Vasco vai olhar também para entender se vai fazer ou não esse tipo de negociação e de que forma irá fazê-lo. Então isso é importante. Então o Vasco vai falar assim, cara, Fábio Azevedo é uma empresa que ele traz, quem é o fundo investidor que está com ele, não sei, então eu prefiro o Marcos Lamáquia, que é um fundo sólido, é um brasileiro que está aqui já estabelecido com a riqueza dele, com o seu império bilionário, então eu mesmo oferecendo menos, eu prefiro seguir assim, e a juíza vai e homologa. Então, em linhas gerais, para você entender, torcedor, esse final, o grande finale, para você dizer, Marcos Lamáquia é o novo dono da SAF de 90%, pode levar até 6 meses, ou seja, pode ir até final do ano, início do próximo ano. Ponto 1. Ponto 2, que eu quero debater com você. Só que paralelo a isso, o Vasco já vai fazendo aí o seu trabalho, a sua busca por recursos, o DIP, que já está pedido à juíza, e ela autorizando, o Vasco vai ao mercado, o Marcos Lamáquia pode falar, não, é comigo, deixa que eu vou mandar para o Vasco 100 milhões de reais. Ou vou fazer um aporte logo 200 milhões e na hora que eu pegar as ações, eu trago para mim esse pagamento, é meu. E aquele empréstimo que o Vasco fez, Fábio, que era 80 milhões, deve estar na casa de uns 100. Ele vai assumir, ou quem assumir a SAF do Vasco. Então, entendeu como é que vai ser feita a negociação? O Vasco que estava asfixiado começa a respirar. E tudo passa por hoje também, torcedor. Eu fiz questão de trazer esse vídeo para você poder entender. Essa semana, a expectativa é que saia a assinatura do MOU, que inclusive seria celebrado no último dia 10. Como teve aquela trava na justiça, agora segue. Desembaraçar, desenrolar negociações de jogadores. O técnico já está aí, que a gente faça um bom jogo na próxima quinta-feira. Semana que vem tem Sul-Americana. Só que, paralelo a isso, depois do documento assinado, o presidente de poderes recebem, envio para a Jota, envio para a juíza, determina o leilão, né, depois de uma aprovação, e aí o Vasco segue com todo o seu trâmite. Então, torcedor, é esperar, o processo volta a caminhar, porque ele estava parado, o próprio Lamáquia falou isso, pai e filhos falaram, sem o Pedrinho não tem negociação, o Pedrinho voltou, então agora a negociação vai prosseguir. E aí,
Curtiu as informações? Esse Super Coffee diário estava hoje recheado, hein? Aquele cafezinho do jeito que você gosta, quentinho, com muita notícia exclusivas aqui para você, tá? 200 milhões. Essa é a conta que o Vasco está trabalhando até o fim do ano para fazer a janela aí e garantir as folhas até dezembro e ter um final de ano muito mais tranquilo, que é o que nós, torcedores vascaínos, merecemos. Um forte abraço, uma excelente semana. Mais tarde tem live, hein? Atenção, live de membros, 7 da noite e live geral, 8 da noite, que eu vou trazer mais notícias hoje, que hoje, ó, eu tô repleto de informação para você exclusiva. Valeu, grande abraço, excelente semana e tchau, tchau. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!